Seria isso uma convocação geral para os ex-CCB? Ou uma esperança para quem ainda está na CCB, mas perdeu a liberdade? O que está circulando agora é que o pecado de não será mais visto como o pecado de... A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Se Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Hoje, queridos, segunda-feira, exatamente dia 12 de maio de 2025, o qual peço licença para entrar na casa de vocês, colocando mais um vídeo aqui no canal CCB Se Reforma. Espero estar tudo bem com vocês, dormiram bem, uma ótima segunda-feira, congregaram bastante neste domingo, Dia das Mães, né? Irmãos, olha só que coisa impressionante está acontecendo. E nós aqui temos registros, irmãos, de igrejas, outras igrejas fazendo até matéria sobre a congregação, irmãos, e sobre o que a congregação entende hoje sobre o pecado de morte, pecado para a morte, irmãos. E os irmãos colocaram um aviso, né, uma circular explicando sobre o pecado de morte e o de para a morte da congregação. Irmãos, mas referente à crítica, eles têm aproveitado, irmãos, e feito aí praticamente uma distorção dessas análises, dessas circulares que foi colocado, e tentam de todas as formas, irmãos, colocar como que a igreja ela despreza as pessoas, ela põe para fora, e isto não é verdade, irmão, não é verdade. Nós temos um vídeo aqui de uma pastora, e essa pastora faz esta pergunta, irmãos. E tem outro canal da Assembleia de Deus, né, que eles põem até uma capa dizendo que a congregação expulsa os seus membros. E nós vamos aqui então acertar isso e colocar neste vídeo que não tem nada a ver isto, mediante as pessoas hoje querer viver no pecado. O pecado para a morte, ele é um pecado que há o arrependimento e há o acerto das pessoas dentro da congregação, dentro de qualquer igreja, né? E a congregação adotou, né, agora que não é mais pecado de morte, mas sim para a morte, né? Mediante alguns, né, irmãos, ao longo do tempo, preferir então sair do pecado, não viver no pecado, e sim procurar se redimir na presença de Deus. Mas parece que tudo que a congregação coloca para explicar, para melhorar o entendimento, tem sempre aqueles, irmãos, que estão 24 horas e não descansam enquanto não se manifestar com uma vingança diabólica e com uma parte, irmãos, que veio da RGE deste ano, contaminar as pessoas. São os contaminadores da internet. Vou colocar aqui um vídeo dessa pastora perguntando isso. Olha só. Seria isso uma convocação geral para os ex-CCB? Ou uma esperança para quem ainda está na CCB, mas perdeu a liberdade? O que está circulando agora é que o pecado de não será mais visto como o pecado de... que essa seria uma interpretação antiga e que na nova interpretação apenas pecado de seria então blasfêmia contra o Espírito Santo. Irmãos, esse termo que a pastora está colocando aí é um tema muito bom para nós acertar mediante esse vídeo dela, né? Irmãos, sempre foi assim na congregação. O pecado, mas está na Bíblia, não é só a congregação, não é doutrina de congregação. Está na Bíblia. Blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. A congregação se põe isso, né, como prática,
porque foi tirado da Bíblia, né? Muitos querem estar pecando e querem estar, assim, a mesma coisa dentro do templo, né? Dizendo que, porque Jesus Cristo veio na terra, né? Padeceu dura morte em cruz para pagamento do nosso pecado, já estamos salvos. Isso daí são pessoas que querem te enganar, né, que quer falar para você, continue no pecado, continue adulterando, pecando, largando sua mulher, procurando outra. Ou esse dia teve um crítico que criticou a congregação porque a congregação tirou a liberdade de um irmão porque o irmão estava largando a mulher e indo sair com garotas de programas. Aí tirou a liberdade, esse crítico criticou que a congregação deveria ter feito isso. Vai vendo a inversão de valores e da família, né, irmãos? Mas veja bem, essa pastora, ela tocou num assunto muito, vamos dizer, polêmico, porque a congregação antes falava pecado de morte, correto? E antes era um pouco mais severo sobre isso, né? Mas nós sabemos que pela Bíblia, pecado de morte mesmo é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Mas, veja bem, irmãos, muitas pessoas aí andam distorcendo essas partes, né? Anda distorcendo, dizendo que a congregação expulsou. Preste bem atenção, irmãos, nessa parte aqui embaixo. Aqui atrás, esta foto aqui, ó. Vocês estão vendo aqui em cima. CCB pode isso? Funeral negado? Você vai no canal dessa pessoa, ele coloca essa capa. Chegando ali não tem nada a ver de funeral negado. Sabemos que funeral na congregação, quando a pessoa erra, peca, às vezes tem funeral, mas é para a família, não para a pessoa. A congregação nunca vela o corpo, que o funeral é para o corpo, é para a pessoa que partiu. A pessoa que partiu já está nos braços do Senhor, né? É para a família que fica ali. O funeral é para a família, para conforto da família. Nunca é para aquela pessoa que morreu. Correto, irmãos? E também tem uma outra foto que colocaram aí, irmãos. Veja bem, de uma pessoa da Assembleia de Deus. Aqui embaixo, ó. Adúltero expulso da CCB, né? Adúltero expulso da CCB. A CCB não expulsa ninguém. A própria pessoa com livre-arbítrio sabe que está errado. A própria pessoa que está errado sabe disso, né? Que ela está pendente na presença de Deus. Porque a própria Bíblia diz: os que não entrarão no reino dos céus. Correto? Está em Apocalipse 21, 22. Que, né? 21, melhor dizendo, que os que não entrarão ficarão de fora. Então, as pessoas, elas mesmas erram, pecam e acham no direito, né, de ainda estar ali, porque, segundo essas narrativas de Cristo vir na cruz, padecer dura morte, vocês podem ver que todos aí da crítica dizem, mas nós somos pecadores. Somos pecadores, mas não pecado, não viver no pecado. Correto, irmãos? Não temos que viver no pecado para dizer que somos pecadores, né? É aí onde entram as obras, porque aonde não há obra, não há fé, há o pecado, há o erro, há o engano, né? Vamos ouvir uma outra parte aqui dessa pregadora para nós analisar direito. Vamos lá. Portanto, as pessoas que perderam ao longo da vida a liberdade na CCB teriam agora uma nova oportunidade de voltar a ter sua liberdade e a congregar como antes. Seria essa a possibilidade agora, a partir de 2025, dessa nova reintegração dos irmãos na CCB? Uma vez que tem muitos que desde antigamente, vendo essa visão de tudo ser pecado, eles se acham indignos, impuros e não têm prazer mais de estar congregando nem lá e nem em lugar nenhum, por se acharem completamente pecadores. Essa nova visão e esse novo entendimento seria então uma nova porta aberta para todos que deixaram a CCB para retornarem. E você da CCB concorda com isso? Qual é a sua opinião? Deixe para nós nos comentários. Deus abençoe. A nossa opinião vai ser unânime, né? Que aqueles que erraram, que pecaram, que adulteraram, tiveram acidente espiritual, está nas mãos de Deus, e o condicionamento
para o perdão está entre a pessoa e Deus. A congregação só consertou em sua circular, seu estatuto, só consertou esta parte do pecado de morte e o para a morte. Correto, irmãos? Então, o para a morte não é que a congregação está convocando aqueles que pecaram de morte para ter liberdade, para voltar para a igreja como que nada tenha acontecido, né, irmãos? E sim, a igreja nunca expulsou ninguém, pelo que eu vejo, nunca deixou de atender um funeral, correto? Que eu já vi vários funerais de pessoas que deixaram a congregação, vamos supor, numa família, tem o pai, a mãe, os irmãos, que tudo está congregando, e um da família desvirtua, não vai mais para a igreja, peca, faz alguma coisa, e esta pessoa falece. Então o funeral é feito, né, como eu já disse, não para a pessoa, sendo ele pecador, não. E sim, o funeral é feito para a família de nossos irmãos. Aí, meu Paulo, mas se todo mundo pecado terá saído da igreja? Aí, irmãos, não há como ser feito, não é porque a congregação vai estar ali falando que aquela pessoa está condenada, que a condenação é Deus. E sim, imagine, uma vez eu fui no funeral de uma pessoa católica e chegando ali, aquela pessoa, por consideração, falou assim para mim: daria para você fazer um culto como você faz na congregação, né, como fazem na congregação, melhor dizendo, igual. Eu falei para ela: ó, as liturgias são diferentes, o caso de vocês é mais o católicos, né? Vai vir alguém católico aí e você pede para fazer do jeito de vocês, porque o católico deixa a cruz, aquela cruz que expõe ali próximo, né, irmãos? E tem as rezas, né, aos santos, né? Então, irmãos, a congregação é diferente, a liturgia ali, o culto é para o funeral, é para a família, né? E quando há na parte da igreja católica, o culto ali, o funeral, é feito para a alma. Por isso que eles colocam a vela acesa, para que a alma seja iluminada. A nossa iluminação, irmãos, depende de nós aqui estando na terra, para quando for partir, já vai estar nos braços do Senhor, aguardando aquele grande dia, né, irmãos? Então, por isso que a congregação não faz funeral assim, se não tem mesmo irmãos nossos, domésticos na fé, a congregação não faz. Não faz porque vai dar confronto àquela família, a liturgia, o culto, a religião dele, entendeu, irmãos? Mas não neste caso, que a pastora até leu aí no circular e falou que a congregação seria uma convocação. Não, irmãos, a congregação não precisa convocar ninguém, porque as pessoas que erraram e quer salvar a sua alma e se sente arrependido, ela vai voltar, porque ela necessita de voltar para a casa do Senhor. A congregação é diferente. A congregação, quando erra, peca, adultera, a congregação não dá advertência e depois retorna. A congregação tira a liberdade dentro da igreja. Aí vai precisar da pessoa na presença de Deus. O certo é esse. Não, em outras igrejas pode ali um grupo de irmãos julgar aquela pessoa que errou, né? Julgar, vamos dar aí um mês de advertência, volta para a igreja como que não tivesse acontecido nada. Não, na congregação a liberdade é tirada mesmo, correto? Mas a parte mais essencial é o que nós, né, tememos, é ficar a morte da alma, né? Não ir para o céu, né? E a congregação dá esse direito da pessoa, pelo menos, né, ir aos pés de Deus, aos pés de Cristo, porque antigamente, pecado de morte já era selado. Pecou, morreu, acabou, né? Deus não estava nem aí. Fazia como que Deus fosse um Deus não misericordioso. Então os irmãos consertaram esta parte. E, irmãos, e para bom entendedores, meia palavra basta. Aqueles que pararam, aqueles que tiveram acidente espiritual, aí é entre você e Deus. Mesma coisa quando você vai para a Santa Ceia, é entre você e Deus.
vamos ser um pouco mais, pensar um pouco mais que essa possibilidade, há essa possibilidade de Deus te perdoar, porque o arrependimento de alma, irmão, o arrependimento de alma tem perdão, irmãos, né? Os irmãos vão ver você ali dentro da igreja congregando, né? Se fortalecendo cada vez mais. Eu sei que é difícil a pessoa que erra retornar para a igreja, porque vai ter as línguas, vai ter aqueles que gostam, né, de desprezar, que não saudam, aqueles que falam que você já era, que o diabo já te carregou. Então, Deus não deixou nada disso para ninguém. E a congregação está consertando, está emitindo essas partes. Para você que não é crente, para você que, né, que vê aí na internet os críticos perseguindo, não é por causa dos críticos não, que a congregação não ouve crítico. Porque se fosse ouvir crítico, estaria todo mundo fora da igreja. Né, irmãos? Então, esta parte, né, de pecado de morte para a morte, graças a Deus tem muitos voltando. E é isso que eles não querem, que as pessoas voltem e querem que as pessoas saiam da igreja. É este motivo. Por isso que vocês veem aí canais críticos com fotos mirabolantes falando que a congregação expulsa pecador. E não vão, vocês que não são da igreja, que são de outra denominação, veja primeiro, pergunte para alguém que é da congregação, para vocês não colocar coisa errada no canal de vocês. Não segue esses críticos, que a maioria deles, 101% é mentira. Tá bom, irmãos? O que vocês acham, queridos? Deixa aqui seus pedidos de orações e vamos comentar sobre esta parte da congregação, né? E vamos orar por todos e orar para que nosso irmão que errou, que está ali aos pés de Deus, né, pedindo perdão, para que ele tenha também, né, céu para ele morar um dia. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Comentem, deixa aí sua opinião.